E aí pessoal, beleza? Boa noite, professor Ronaldo mais uma vez aqui com vocês. Primeiramente eu queria agradecer a vocês os comentários, né, os likes que vocês deram no vídeo anterior. Eu sei que ficou um vídeo comprido, mas era um vídeo que eu precisava explicar muita coisa e foi um vídeo que me tomou bastante tempo, né, para que eu pudesse preparar aquela explicação para vocês sobre essa nova lei, a 14.071, que está entrando agora, né, em vigor a partir de abril, dia 12 de abril. E eu nesse vídeo tinha prometido para vocês que eu ia gravar um outro explicando para vocês a questão da justa causa, né, que a reforma trabalhista ela trouxe a 13.467, agora em 2017. Essa reforma trabalhista foi aprovada pelo Michel Temer. Aquele lá que a Dilma foi impeachmentada e ele ficou no lugar dela, né? Abandonou o barco, como se nada tivesse acontecendo, né? Como se ele não tivesse feito parte de nada, mas enfim. E aí ele assumiu a presidência da República e tratou logo de aprovar essa reforma trabalhista, né? Essa reforma trabalhista, na época, ela foi bem comentada, ela foi pouco discutida, bastante comentada, mas pouco discutida. E acabou passando, foi votada, aprovada, e uma das coisas que ela trouxe, pessoal, foi a linha M no artigo 482, né, da CLT. Essa linha M, ela alterou alguns dispositivos, né, ela trouxe uma previsão legal para que o empregador pudesse mandar embora o seu colaborador, uma vez que ele perda a habilitação ou os requisitos estabelecidos em lei, né, para o exercício da profissão. Vamos dar uma lida, vamos dar uma explicada melhor como é que funciona isso? Primeiro eu queria falar com vocês a respeito da CLT, né, que é o Decreto-Lei 5.452 de 1943. Esse Decreto-Lei Federal ele foi assinado, promulgado pelo Getúlio Vargas até então, que as pessoas conhecem muito como o cara que deu o golpe, né, o cara que trouxe a ditadura. Mas poucos conhecem o Getúlio Vargas como o presidente que aprovou os direitos trabalhistas, né? Essa lei, esse decreto-lei foi aprovado por ele. Ele poderia não ter sancionado, mas ele sancionou. E isso, com tudo, é mérito dele. Mas enfim, a CLT, pessoal, é uma lei muito grande, né? É uma lei que tem mais de 700 artigos. E esse artigo 482 ele vai tratar exatamente das justas causas, né? A CLT é uma lei que ela tem muitos direitos ao trabalhador. Mas nesse artigo especificamente ela dá direito ao empregador a dispensar o seu funcionário uma vez que ele cometa uma falta tão grave que a dispensa justifique a justa causa, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o artigo 482 ele fala o seguinte: constitui justa causa. Eu estou dando uma olhadinha aqui no meu computador, né, que eu fiz uma colinha, porque, enfim, é tanta coisa na cabeça, mas está escrito assim lá no artigo 482: constitui justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Né? Aí você tem um rol, você tem uma lista de motivos que geram a justa causa. Geralmente as pessoas, né, acreditam que a justa causa só se dá por conta de roubo, se o empregado for pego roubando. Isso também, né? Inclusive na lista de motivos, a letra A ela traz o ato de improbidade, que esse ato de improbidade ele quer dizer o quê? Que é algo desonesto que o funcionário venha fazer, né? Alguma fraude de documento onde ele venha se favorecer ou prejudicar a empresa, alguma coisa desonesta, sabe? Alguma adulteração de documento de cunho pessoal da empresa que venha trazer algum prejuízo para a empresa. Isso é ato de improbidade. Alguma coisa de cunho, como é que eu posso dizer, né? Esse ato de improbidade ele é muito amplo, é uma coisa muito vaga. Eu estou dando exemplo para vocês para ficar mais fácil, né? Então essa coisa do furto, essa coisa do roubo, entra aí nessa questão do ato de improbidade. Tem também, porque assim, o artigo 482 ele tem várias alíneas, né? Vai da letra A até a letra M.
antes de 2017, antes da reforma da Lei 13.467, só ia até a letra L, até a linha L. E aí, com a chegada dessa reforma trabalhista, acrescentou-se a linha M, não é? E eu vou citar algumas aqui para vocês que eu acho bem interessante. Por exemplo, eu tenho uma aqui, olha, que fala na letra E de escola. Diz assim: desídia no desempenho das respectivas funções. Isso também dá justa causa. O que é a desídia? É a quebra de confiança. Então, um motorista, por exemplo, que ele foi contratado para exercer um trabalho cujo o cliente da empresa é muito rigoroso. É um cliente que ele tem uma necessidade especial, né, para transportar o seu produto. E o empregador, não é, o contratante, ele, quando te contrata para prestar o serviço, ele te avisa, fala, olha, aqui nós não podemos dirigir, principalmente para atender esse cliente, ultrapassando o limite de velocidade de 60 quilômetros por hora. Então ele te dá treinamento, ele te faz assinar um termo onde você se compromete, né, que você não vai ultrapassar o limite de velocidade de 60 quilômetros por hora. É um exemplo que eu estou dando, pessoal, só para vocês entenderem desídia, que é a quebra de confiança. E aí você começa a trabalhar. E depois de 30 dias, 60 dias, sei lá, chega uma multa na empresa aonde você foi autuado por estar dirigindo a 90 quilômetros por hora. Veja, você foi alertado, você foi treinado, você foi avisado, inclusive assinou um termo se comprometendo que iria respeitar as normas e as regras. Porque o cliente da empresa era importante para a empresa, né? Era um cliente chave, necessitava de todo um cuidado nessa prestação de serviço. Você, eu insisto, foi avisado, foi treinado, assinou um termo se comprometendo e, no entanto, você não conseguiu manter aquilo que foi combinado. Então isso é uma quebra de confiança que caracteriza, não é, uma falta grave e que cabe aí, nesse caso, uma demissão por justa causa, tá bom? Eu tenho outros motivos aqui, né? Eu até poderia ler todos para vocês, como eu disse a vocês, vai da letra A até a letra M, que foi acrescentada agora em 2017. E aí, a letra M, ela diz o seguinte, pessoal, olha só. Perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão. Veja, quando a gente fala perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei, eu estou me referindo, é que assim, as pessoas costumam falar que a CNH é a habilitação, né? Mas a CNH, ela é apenas uma habilitação para quem trabalha dirigindo, conduzindo, ganha dinheiro, ok, como motorista. Então, nesse caso, a CNH pode ser uma habilitação. Mas o texto da lei, quando ele cita a perda da habilitação, ele está querendo dizer o seguinte, que essa habilitação ela pode ser para várias categorias de profissão. Por exemplo, um engenheiro. Qual é a habilitação para um engenheiro? Veja, é o CREA. O engenheiro, para ele exercer a sua profissão, ele precisa ser registrado no CREA. Qual é a habilitação para um médico? Um médico, para exercer sua profissão, ele precisa estar registrado no CRM. Qual é a habilitação para um advogado? É a OAB, né? Então, veja, quando a gente fala de habilitação ou requisitos estabelecidos em leis, eu estou falando de toda uma categoria, né? Eu estou falando, aliás, de várias categorias, eu estou falando num plural bem grande, bem amplo, né? Onde cabe aí várias profissões. No caso do motorista, ele usa a CNH, como eu já disse. Então, para ele, a CNH é a habilitação. Então, se esse motorista foi contratado para prestar um serviço, ok, de motorista, e ele, no decorrer, né, do seu exercício, ele comete algumas multas, e a gente sabe que hoje, a lei hoje, né, porque a partir de abril isso vai mudar, mas hoje
a lei fala 20 pontos. Cometeu, num período de 12 meses, 20 pontos, você será suspenso do direito de dirigir. Ou, se cometer uma multa também autossuspensiva. Por exemplo, bebeu e foi dirigir. Então, essa multa, né, de você estar bêbado, de você estar alcoolizado ao volante, essa multa já é autossuspensiva. Então, veja, nesse caso, você poderá, então, desencadear o processo de demissão por justa causa. O empregador, ele tem essa previsão legal agora, que foi colocada na CLT, né, nessa reforma trabalhista, no artigo 482. Pessoal, que isso daí é certo, que isso daí é errado, eu não estou aqui para falar, né, se isso está certo, se isso está errado, porque isso depende de uma série de coisas. Ao meu ver, essa conduta ela só pode ser desencadeada, né, essa dispensa por justa causa, se ficar comprovada o dolo, a má-fé do condutor, né? Então, se ficar provado que ele perdeu essa CNH, ele foi suspenso do direito de dirigir, porque houve dolo, houve má-fé na sua ação, na sua conduta, então isso dá o direito ao empregador, sim, de poder mandar ele embora. Porque, veja, o empregador, ele contratou, né, ele contratou o motorista, para que o motorista, então, preste um serviço para ele, ok? E ele está pagando um salário. Quando esse motorista, então, ele é impedido, né, de prestar esse serviço, ou seja, tiraram dele o documento que lhe garante o exercício dessa função, ele não pode mais exercer. Se ele não pode mais exercer, aqui no artigo, na lei, está dizendo que o empregador ele pode mandar embora. Não está dizendo que deve, mas pode. Mas por que o empregador vai ficar com um funcionário, né, pagando um salário, exercendo uma outra função? Que isso pode, por exemplo, ele pode pegar esse empregado e colocar ele para fazer outra função na empresa, administrativa, operacional. Pode colocar, por exemplo, para fazer manobra no pátio. Se esse pátio for interno, for dentro de um estabelecimento privado, ok, ele pode fazer abastecimento, ele pode fazer um serviço administrativo, pode, mas por que a empresa iria pagar o salário dele, enquanto ele está suspenso do direito de dirigir, e contratar outro motorista para então assumir esse caminhão que, teoricamente, vai ficar parado? Então é muito difícil isso para a empresa, né? Hoje em dia a gente tem um mercado, uma realidade onde a contenção de custo fala mais alto, né? Então nós precisamos entender esse lado também do empregador. Então é isso aí, pessoal. Eu queria esclarecer para vocês isso, né? Dizer a vocês que a lei foi aprovada, a partir de 2017 isso já está valendo, tem muitas pessoas que não entenderam esse dispositivo ainda e, portanto, precisam trabalhar isso, precisam ter essa consciência de que você é um motorista profissional, você precisa então, a partir desse dispositivo que foi colocado na CLT, você precisa mais que nunca cuidar da sua CNH como se fosse um bebê, como se fosse seu filho. Você precisa fazer consultas periódicas, tanto no prontuário quanto no RENASCE. Você precisa saber gerir, administrar esses pontos. Entrou uma multa no seu prontuário, você precisa saber que multa é essa, você precisa saber que tem um prazo para que você possa recorrer, né? Esse prazo é de 15 dias, após esse prazo fica muito difícil você contestar, né? Mesmo agora com a pandemia, os prazos precisam ser respeitados. Mesmo que o Detran ele não emita o auto de infração com os 30 dias que é falado na lei, você pode então recorrer e solicitar a anulação dessa multa por não estar seguindo o que é previsto no CTB, no artigo 281 e 282. Então veja, é importante que você não só pense, eu sou motorista e para mim o importante é só trocar marcha, é só guiar o carro. Não. Todo esse cuidado que você tem que ter também nos bastidores, cuidando, se atentando à sua CNH, isso hoje em dia, por conta desse dispositivo que foi colocado na CLT, isso é muito importante. E eu diria a vocês que isso é fundamental para evitar uma dispensa por justa causa aí, tá bom? Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Agradeço a participação e vou gravar um próximo vídeo para vocês falando dessa lei nova, a 14.071, que eu já expliquei no vídeo anterior,
mas eu não falei da reciclagem preventiva. Vou falar com vocês sobre reciclagem preventiva, que é uma coisa que eu percebo que tem muitos aí especialistas falando sobre a lei nova, explicando a lei nova, mas não estão se atentando na reciclagem preventiva, na previsão legal da multiplicação dos pontos que vocês podem ter, tá bom? Então, Deus abençoe a todos, obrigado, fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.